Olá, hoje vamos falar de indicadores de rentabilidade a pedido de um dos nossos clientes, onde a gente vai explicar o conceito de ROI, ROIC e ROA. Tá? Então é um assunto que gerou algumas dúvidas e por isso nós vamos entrar no detalhe. Aqui, dividindo como é que vai ser a estrutura do vídeo, primeiro a gente vai passar por uma parte teórica, explicando o conceito de cada indicador e como fazer a conta dos mesmos. A parte da prática, então, de como ver isso dentro de uma empresa e, por último, algumas observações. Então, caso você tenha alguma preferência de algum desses tópicos, é só passar para frente em relação ao vídeo. Então, iniciando a teoria, a gente precisa falar um pouco de contabilidade e sobre o balanço patrimonial. Então, isso aqui é um balanço patrimonial muito resumido e muito simplificado. E o que que seria? Aqui, PL seria o patrimônio líquido, que é basicamente o dinheiro que os acionistas colocam na empresa. Aqui, o passivo seria, resumidamente, o dinheiro de dívida. Então, aqui, dinheiro de dívida, aqui, acionista. E, por último, os ativos é tudo que a empresa tem para gerar seu fluxo de caixa. Então, desde o caixa, dinheiro parado em conta, estoques, recebíveis, então vendas que vão ser pagas a prazo e último investimentos como maquinário. Então, um exemplo, então, por exemplo, qualquer pessoa vai começar uma banca de jornal, por exemplo, ela tem 10 mil reais, pegou 10 mil reais de dívida, então ela vai ter 10 mil de PL, 10 mil de passivo. Isso vai fazer com que ela tenha um ativo de 20 mil, onde ela pode comprar a banca de jornal dela, deixar um dinheiro em caixa, comprar suas revistas e etc. Então, para você entender esse funcionamento do balanço patrimonial, outro detalhe importante é o DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. Aqui a receita líquida é basicamente quanto que a empresa vende. Então, se ela vendeu 1 milhão no mês, seria aquela receita líquida, tirando os impostos iniciais que tem. Aí, por último, primeiro a gente desconta o custo da mercadoria vendida. Então, se uma pessoa vende uma sandália, que seria basicamente todo o custo que ela tem de matéria-prima para confeccionar esse produto. Com isso, a gente vem para uma linha de lucro bruto. Então, é aquele lucro inicial que a empresa tem. Depois tem que tirar despesas administrativas, onde tem a questão de vendas, marketing, pessoal, etc. A gente vai para o lucro operacional. Então, seria basicamente o lucro que aquela operação gera. Antes disso, a gente precisa tirar despesa financeira, que é basicamente o pagamento de juros para os credores, pagar nosso imposto, que é o IR, o CSLL, e com isso a gente chega ao nosso lucro líquido. Então, esse é um ponto importante, ter que ter esse conceito de DRE e balanço patrimonial para conseguir falarmos de rentabilidade. Então, um outro ponto importante que a gente precisa entender é a diferença dos conceitos de firma e acionista. Então, acionista, representado pelo patrimônio líquido, que é o dinheiro onde o pessoal coloca, ele tem direito a receber o lucro líquido. Então, essa última linha do DRE, que é aquilo que corresponde ao acionista. A firma é basicamente somando o dinheiro da dívida e dos acionistas. Então, quem paga a dívida mais acionistas é o lucro operacional. E se a gente for pensar aqui, é o que toda operação gera para pagar as suas obrigações, tanto de dívida como dividendos para acionistas. E nas despesas financeiras, ela vai pagar primeiro os credores, e com isso sobra o lucro líquido, que é algo só focado no acionista. Então, você tem esses dois conceitos diferentes, que isso vai nos proporcionar entender os próximos indicadores. Então, primeiro falando de ROI, que é um dos mais usados. É basicamente você pegar o lucro líquido de um exercício, normalmente é o lucro líquido dos últimos 12 meses, versus um patrimônio líquido, que também você vai pegar o último patrimônio líquido que a empresa tem divulgado no balanço trimestral. Como a gente pode ver, o lucro líquido é algo que refere ao acionista. O patrimônio líquido é algo que o acionista colocou. Então esse indicador faz sentido porque está comparando métricas tanto de acionistas quanto de acionistas. Então é basicamente falar que se a pessoa coloca 1.000 reais numa empresa, ela tem lucro líquido de 100, seria 100 sobre 1.000, que daria um ROI de 10%. Então basicamente o capital que o acionista está colocando na empresa está sendo remunerado em 10% ao ano. Outro indicador que é usado é o ROA. Não é um indicador muito usado porque acaba tendo uma inconsistência contábil nele, porque ele divide o lucro líquido pelos ativos totais. O lucro líquido é algo que está disposto apenas para o acionista, e já o ativo total é o ativo da firma. Então, aquilo que os acionistas mais os credores têm poder aqui dentro. Então, no final, essa métrica não é muito usada porque não tem muita consistência entre o denominador e o numerador, porque compara coisas de acionistas versus ativos da firma. Consequentemente, ele vai ser menor do que o ROI, porque o ativo total acaba sendo maior que o patrimônio líquido. E por último, a gente vai falar do ROIC, que é outro muito usado,
que a gente já compara firma com firma. Então é basicamente o EBIT menos imposto, então, isso aqui seria o menos terceiro imposto. Tá? Então isso quer dizer que é tudo, era basicamente o lucro operacional da empresa, já descontado o imposto, que remunera todas as partes. Então, patrimônio de acionistas, mais o passivo, que é a parte dos credores, menos o caixa. Então, porque a gente tem que descontar o caixa aqui, porque caso a empresa zerasse o caixa dela, ela poderia pagar boa parte da sua dívida. Então, o EBIT, desculpa, o ROIC é algo usado, mas a gente vê que já está numa outra esfera que seriam duas numeradores sobre firma e não tem uma acionista no meio, mas tem a convergência de ser dois números da mesma origem. Outro conceito importante, normalmente o ROI acaba sendo sempre maior que o ROIC. Isso porque o ROIC ele remunera tanto o credor quanto o acionista, e aqui o ROI remunera apenas o acionista. Na teoria de finanças, o acionista é aquele que vai pedir um maior retorno devido a ele ser o último a receber o dinheiro versus o credor. Porque no último caso uma empresa vai quebrar, o acionista é o último que recebe o dinheiro, então ele tem que correr mais risco. Então logo, aquele patrimônio que remunera só o acionista tem que ser em percentual maior, para o acionista poder correr aquele risco, versus um indicador que também remunera o credor. Então, por isso, normalmente é usual você ver um ROI maior que o ROIC. Então, sempre tem que ter, ter diferença entre os dois e comparar ROI com ROI, ROIC com ROIC, e ter uma ideia que o ROI acaba sendo um pouco maior. Agora, eu vou falar um pouco da prática de como é que a gente consegue analisar esses valores de uma empresa. Aqui, como exemplo, primeiro um disclaimer inicial, a gente vai falar sobre a Sanepar, mas simplesmente foi uma empresa aleatória que eu peguei para nós fazermos análise. Isso aqui não é nenhum tipo de indicação de compra, de venda, nenhum tipo disso, é simplesmente um material educativo para mostrar como nós analisamos um ROI dentro de uma empresa. Então, como a gente pode ver, isso aqui é retirado do Status Invest. Então, todos os números que nós vamos passar por aqui são de sites que qualquer pessoa tem acesso para vocês conseguirem fazer, né, na casa de vocês. Então, falando primeiro do ROI, a gente consegue ver que ele tem um ROI de 17,49, o ROA de 9,05 e um ROIC de 13,62. Então, como a gente pode ver, o ROI acaba sendo sempre maior que o ROIC e também o ROI é maior do que o ROA porque o ROA tem um denominador maior. Então, no Status Invest, a gente consegue ver esses três dados de uma forma muito fácil na sua página inicial. Porém, o que isso nos mostra? É bom ter um ROI de 17, um ROIC de 13? Como é que a gente consegue ter um parâmetro em relação a isso? E também nós temos que saber que o numerador dessas equações é um lucro operacional, um lucro líquido dos últimos 12 meses. Será que esse lucro que que a empresa teve é sustentável ou é algo que foi simplesmente algo não recorrente que fez com que esse ROI está acima do normal ou então ele poderia estar abaixo do normal? Poderia ser que o normal da Sanepar é 20, eu estou 17, então o normal é 10 e ela está no 17. Então, para isso, a gente pode ir atrás do Trademap, que é também outro site disponível para qualquer investidor, e puxar o histórico, tanto de ROI quanto de ROIC. Então, a gente vê que está o mesmo número, óbvio, né, dos 17% de ROI e próximo dos 10, 12 de ROIC. E a gente vê que não é algo fora do comum. Então, é uma faixa até normal da Sanepar trabalhar. A gente consegue ver que nos últimos anos ela ganhou uma eficiência, então quer dizer que ela está com o mesmo capital empregado, então com o mesmo patrimônio dos acionistas, está trazendo um retorno maior. E o ROIC também trabalha no patamar que já foi normal dela trabalhar. Então com isso a gente consegue ver esse ROI e esse ROIC é algo que a gente pode levar em conta, pois não foi algo que foi criado de algum evento recorrente, de uma venda de alguma unidade, nada do tipo. Então consegue entender que esse ROI é um ROI que nós podemos usar da Sanepar que faz um pouco de sentido. E aí, outro ponto, esse ROI é bom ou é ruim? A gente compara agora no site Fundamentos com as suas concorrentes. Então a gente tem aqui basicamente as empresas de saneamento no Brasil, com a Sabesp e a Copasa juntos. Aqui são os três tipos de ações que estão negociadas à bolsa da Sanepar. Então a gente consegue ver que a Sanepar é a ação mais eficiente entre as três. O que seria essa questão de ser mais eficiente? Então, um exemplo hipotético, se você coloca R$ 10 na Sanepar, ela é uma empresa que vai te trazer um maior retorno sobre esses R$ 10 empregados. Então, o capital do acionista tem um maior retorno na Sanepar versus Sabesp e Copasa. Aí teríamos que fazer a análise de cada empresa, de Sabesp e Copasa, para entender se esses 15 da Sabesp e os 11 da Copasa são algo normais delas ou foi causado por algum evento que é não recorrente, alguma venda extraordinária ou algum prejuízo que também não esteja contabilizado.
Então você sempre tem que passar por esses pelo menos 3 pontos. Identificar os 3 indicadores da empresa, ver se está de acordo com a média histórica dela. Se tiver um número muito diferente, entender o porquê desse número. Depois comparar com as do setor. Então, além disso, tem outros indicadores, outras coisas que tem que analisar dentro de uma empresa, mas com isso você consegue entender como é que funciona e como é que você tem que olhar o ROI e o ROIC. Também outro ponto importante é assim, um ROI negativo necessariamente é uma empresa ruim. Então a gente vai trazer outro caso aleatório que é de Sinqia. A gente consegue ver que a Sinqia está com um ROI muito próximo a zero, quase negativo. Isso porque nos últimos 3 trimestres ela apresentou prejuízo em vez de lucro. Mas ela é uma empresa que antigamente trazia lucros constantes. Então se a gente pegar assim, desde 2012 até basicamente o começo de 2019 ela tinha lucro. Sempre teve um ROI interessante, na casa de 10 a 20. Porém, nos últimos períodos o lucro começou a cair e o ROI caiu junto. Isso não quer dizer que a empresa seja boa ou ruim, isso quer dizer que você tem que olhar com mais cuidado e entender o que está acontecendo isso. Estratégia da empresa de crescimento, momento de mercado, o que está causando esse tipo de decréscimo do lucro do ROI, é algo que você precisa olhar com mais atenção. Então, sempre quando você olhar o ROI e ver que não está condizente com o histórico, é interessante você puxar nos fatos relevantes e no que ela tem falado para entender um pouco mais da situação. Tá? Então, acho que esses são os principais pontos do ROI. Dando os números gerais, ROIs acima de 15% já é algo interessante. Tá? Então, mas mesmo assim, você tem que analisar versus concorrentes e a média histórica dela para ver se isso é algo factível e que pode ser repetido ao longo do tempo ou não. Tá? Obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, fale com o seu assessor. E caso queira, pode entrar no nosso site para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Obrigado.